Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia, especial de Páscoa. Passaremos toda esta semana, reconhecida para nós como a Semana Santa, seguindo os passos de Jesus em cada um destes dias, até o domingo de Aleluia, quando o nosso Senhor ressuscitou. Então quero te convidar a nos acompanhar durante toda esta semana e seja muito bem-vindo, portanto, a este Café com Bíblia especial. Te peço já de antemão que você compartilhe o máximo que você puder esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam também conhecer um pouquinho como foram os dias que antecederam, os dias do nosso Senhor, que antecederam a sua morte e ressurreição. Quero te fazer um convite para você ler juntamente comigo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 19, que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não lhe permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Meu irmão e minha irmã, o que vemos aqui neste texto, nesta segunda-feira, bem cedo, são os discípulos de Jesus e o Senhor tendo fome pelo caminho na saída deles de Betânia para voltar a Jerusalém depois daquele domingo triunfante, quando Jesus entrou pelas portas de Jerusalém, sendo ali proclamado o rei de Israel, rei daquele povo. Eles então agora pelo caminho encontram uma figueira. Essa figueira parece ser uma figueira bonita, com folhas, mas ainda não era tempo dela gerar frutos, dela gerar figos. Jesus então, ele amaldiçoa aquela figueira. Em outro texto, por exemplo, como em Mateus, ele determina que ela fique seca e nunca mais dê frutos que sirvam de alimento para qualquer pessoa. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, na verdade, é uma analogia com Israel. Jesus está aqui dizendo, olha, é uma planta, é uma árvore bonita, é uma árvore que tem suas folhas, é uma árvore que vive apenas de aparência, mas ela não gera fruto. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, meus irmãos, o povo escolhido por Deus foram aqueles que, algum tempo depois, foram chamados de israelitas, ou ainda lá no início, hebreus. Um povo que era um povo exclusivo de Deus e era o seu representante diante de todas as outras nações. Mas esse povo foi rebelde, esse povo negou o Senhor. E o pior, agora que no contexto da vinda do Messias, esse povo rebelou-se novamente contra Deus e negou a vinda do seu filho, negou a vinda do Messias, negou o reconhecimento de que Cristo era verdadeiramente o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Esse povo, então, ele nega que Jesus seja o Messias e Jesus agora está dizendo, olha, vocês não são mais exclusivos de Deus. Deus agora vai escolher um outro povo. Isso já estava descrito até mesmo nas profecias de Jeremias, que Deus viria para um novo povo, uma nova nação. Essa nova nação chamada, sabemos nós, de igreja, que o apóstolo Pedro, em uma das suas epístolas, vai nos chamar de povo de propriedade exclusiva de Deus. Então agora, os israelitas, os judeus, como conhecemos nos dias de hoje, não serão mais chamados de povo exclusivo do Senhor, mas agora a sua igreja. Jesus então usa essa figueira, usa a imagem dessa figueira exatamente para fazer esta analogia, que agora Jesus
tiraria frutos de uma outra nação, de uma outra árvore que geraria frutos para alimentar multidões, que é a sua igreja. Mas não foi só isso que aconteceu aqui nesta segunda-feira. Um segundo episódio, também com certo grau de gravidade, foi a questão do templo. Jesus entra no templo e vê ali que toda a casa do Senhor havia sido transformada num lugar de salteadores, num lugar de falsos sacerdotes, num lugar de comércio. Vendiam animais com defeito e utilizavam esses animais com defeito para o sacrifício. Jesus então derruba as barracas dos cambistas, Jesus então ali ele prega as escrituras, ele diz qual é o fim principal da casa do Pai, que é uma casa que será chamada casa de oração, e esse texto se encontra também na profecia de Isaías, e ele então tenta restabelecer a ordem na casa do Pai, a ordem naquele templo, a ordem naquela igreja. E com isso, o que acontece? Com isso, ele suscita mais ainda a ira dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, de todos aqueles que detinham o poder religioso em Jerusalém. O dia, então, essa segunda-feira, então, acaba e eles, então, já se preparam para um novo dia, que será a terça-feira. Então, são dois episódios que acontecem, meus irmãos, segundo o Evangelho de Marcos, na segunda-feira. A figueira seca, a figueira, na verdade, sem frutos, né, de uma aparência bonita, porque eles olham de longe e veem que ela tinha folhas, mas quando chegam perto ela não gerou frutos, e Jesus faz uma analogia com Israel. E agora o templo, onde Jesus retoma aquilo que Isaías havia dito, chamando a casa do Pai de casa de oração, uma casa preparada para o povo de Deus, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, buscar estar próximo e relacionar-se e invocar o nome do Senhor. Assim terminamos esta segunda-feira, já vivendo a expectativa do que virá na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.